Pedro arrancou a orelha do guarda lá com a espada, né? Então a espada era algo normal de estar se explicando. Por isso que Jesus fala muito de pastor também, por causa das ovelhas. Tinha muitos criadores de ovelha na época. Então ele se referia muito a pastores. Assim como Lucas, por ser médico, ele se refere a muitas coisas baseadas assim em medicina. E Paulo, que se baseia muito referente à lei, porque ele era um doutor em lei, então a pessoa se refere. Agora Jesus, ele se adapta a cada pessoa, a cada aspecto. Se ele está falando no meio de pescadores, ele vai usar linguagem simbolizando algo da natureza a respeito de pesca, tal, de peixe, alguma coisa assim. E se ele for alguém que está trabalhando com rebanho de ovelhas, essas coisas, que era no caso a época, ele se referia a esse aspecto de ovelha. E se fosse num povo em geral, ele tinha um outro linguajar em geral. Ele já usava as parábolas para acrescentar sempre. Por isso que ele fala da vinha, né? Que tinha um senhor que tinha uma vinha. Ele coloca lá a parábola do bom samaritano e outras parábolas. Então ele está falando aqui de inimizade. Poxa, um Deus de amor falando de inimizade, de guerra, de briga dentro de casa. Mas por quê? Porque ele está dizendo assim: porque o que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue a mim não é digno de mim também. Por que ele está falando? Porque ele está falando o seguinte, ó, veja bem, a salvação ela é individual. Nós somos únicos perante Deus, ok? Deus fez cada um para ele. Por isso que nós temos a mesma fonética, fonema, fonética, timbre de voz, nós temos a mesma caligrafia. A mesma não, a única. A nossa caligrafia é única para a terra inteira, bílios dos olhos, digitais, DNA e timbre de voz, com fonemas e fonética, tudo bem diferenciado para cada indivíduo na Terra. Você é o único no universo. Não tem ninguém, nem vai ter, tá? Nem vai ter. Uma pessoa que já morreu, por exemplo, você puxa o DNA, as digitais dela, você pode pegar os que estão nascendo agora, que não vai nascer ninguém com a digital de quem morreu. Cada indivíduo é individual. Sempre assim. Então ele está colocando assim, que essa individualidade vem determinante também na salvação. Isso também determina. Porque a salvação é individual, assim como Deus fez individualmente. Cada indivíduo para si, Deus fez você para ele. Então a sua salvação também depende só de você. Então o que acontece? Se você tem a cabeça, Cristo como sua cabeça, você está dentro desse corpo, então sua cabeça é Cristo. Então você tem que buscar primeiro o reino do céu, entendeu? Então você buscando a Jesus, entendeu? Jesus vai levar você à destra do Pai e sobremaneira todas as coisas na sua vida vai ser observada. Mas como que ele pode ter certeza que você realmente está com ele? É simples. Ele vê a árvore, no caso você, através de seus frutos, através das suas atitudes. Não é simplesmente por você falar, eu estou com Cristo, eu sou cristão. Você tem que falar e também representar aquilo que você falou. Você tem que demonstrar. Porque não é igual a menina que você vai namorar, ou um jovem aí, tá querendo namorar uma menina, que chega, eu te amo, princesa. Aí a menina, ele falou que me ama, então agora ele me ama. Não. Como que você sabe que uma pessoa te ama? Pela representação que ela proporciona para você, no dia a dia dela. Entendeu? Pelas atitudes dela. Agora, se uma pessoa te dá um tapa na cara, depois fala que te ama. Te ama. A pessoa te dá uma flor. Dá uma flor para uma menina e dá um tapa nela depois. E depois fala que ama ela para você ver. Como que é a conquista amorosa? Conquista amorosa é beijinhos, carinhos, abraços, é flores, é passeio, é jantares, é cinema. Mas e depois do relacionamento em si, como que fica? Entendeu? Então o que manda não é o namoro em si. Então o que manda não é você aceitar Jesus. O que manda é você dar continuidade a essa aceitação. Como? Como ele diz aqui no versículo 38, o 38 de Mateus 10. E o que não toma sua cruz e segue-me,
após mim não é digno de mim. Então ele está falando de seguidores de Jesus. Jesus ele vem, do jeito que Deus ele vem trabalhando com a humanidade desde o Éden, a continuidade de Jesus é a mesma. Qual a diferença? Porque a diferença é que lá no Éden toda a humanidade pecou por Adão. Com Adão toda a humanidade pecou. Mesmo que você fosse uma pessoa pura, com muita justiça, com muito amor, muito zeloso, não adiantava nada, porque você nasceu pecador, que o pecado ele embrenhou na humanidade de uma forma que mesmo dentro do ventre da sua mãe você já é um pecadorzinho, já está lá. Agora é diferente. Agora quando tem aceitação em Jesus, pronto. Agora não tem mais esse pecado original de Adão, não existe mais. Agora nosso pecado foi crucificado na cruz, nós estamos justificados, quem está em Cristo Jesus. Agora, se você ama seu pai, seu marido, seu filho, qualquer pessoa mais do que Jesus, você perde essa dignidade de Jesus. Então, instantaneamente você alcança a sua salvação, no mesmo instante que você crê em Jesus, você já está salvo. E a partir do momento que você nega a Cristo, você já também está condenado automaticamente. Agora, como que você sabe se você está salvo ou você não está salvo? Quando você nega Cristo. Sabe como que você nega Cristo? Vou te dar um exemplo. Chega uma pessoa em você, você faz parte de alguma denominação, alguma igreja, alguma placa. Vamos supor Assembleia de Deus, Universal, Deus e Amor, qualquer igreja, cristã, quadrangular, qualquer igreja. Você faz parte de uma denominação. Aí chega uma pessoa e fala assim, de que igreja que você é? Aí você responde, eu sou da quadrangular. Aí você diz assim, Deus me livre, essa igreja aí não presta. Pronto, aí começa aquela briga. Como que você fala da minha igreja? Ou senão você é um seguidor de um pastor e alguém posta algo sobre ele. Vamos supor Marco Feliciano. Aí a LGBT lá, eu acho que é assim o símbolo deles lá, né? Colocou lá reclamando lá do Marcos Feliciano. Aí você vai protestar contra aquela pessoa. Então você está defendendo quem? Marcos Feliciano. Então você é um seguidor de Marcos Feliciano. Você é um seguidor de qualquer um outro, pastor ou cantor gospel, ou que seja qualquer um. Ou senão você é contra a Dilma, contra o Aécio, contra o Temer, você é favorável à política de um partido Y, X. Você é favorável a um time de futebol. A partir do momento que alguém fala daquele time de futebol, pronto. Agora você encrespou e você é defensor daquilo ali. É isso aí. Tudo que bate de frente com você e você se arrupia, você está ligado naquilo ali. Então o que ele está falando é que a dignidade para quem está em Cristo Jesus, a dignidade, ela só está se você tiver ele como cabeça, como primeira situação na sua vida, como primeira causa. Aí você está lá no reino de Deus. A partir do momento que você está com ele em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus e a justiça dele. O que é a justiça de Deus? A justiça dele é na cruz ali, ó. Você só consegue entrar nessa justiça de Deus através da cruz, aceitando a Jesus. Aí você entra na justiça, agora você está à destra do Pai. Então todo pecado que a sua carne pende, o Espírito de Deus puxa você para ele, a sua alma, para Deus. E a carne vai pender para o pecado, mas ela não tem força, porque bate de frente com o Espírito de Deus. E aí fica aquele choque, a carne querendo, a carne desejosa e o Espírito trazendo você de volta. Assim como dizia Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero agora eu estou fazendo, porque ele viu algo de errado nele que ele não gosta de fazer, mas quando ele via ele já tinha feito. Talvez é um pensamento, talvez é um palavrão, alguma coisa, algo que ele está fazendo. Então como que a gente observa para a gente estar 100% em Cristo? A gente ser desejoso apenas a Ele. E as outras coisas nós vamos só observar. Por exemplo, eu posso ir em qualquer igreja que eu quiser. Qualquer igreja, falando sério, eu vou qualquer igreja que eu quiser ir, eu vou. Se eu quiser ir na Universal, na Quadrangular, Deus é Amor, na Batista, na Adventista, qualquer igreja eu vou. E você compreende? Eu vou. Mas será que
todos dessas igrejas, será que eles aceitam se eu falar algo para eles? Por exemplo, se eu chegar no 7º dia e falar para eles que a guarda do sábado está errado, você acha que eles vão aceitar? Se eu for na Batista e falar para eles que os anabatistas morreram tudo, aqueles anabatistas que eles estão falando que não é, você acha que eles vão concordar? Não concordam. Entendeu? Você acha que se eu falar que a Ellen White lá do Adventista não pode ser considerada como uma discípula, a gente ter ela como uma discípula, nós não podemos trocar as escrituras sagradas como nossa referência de salvação, será que aceitaria? Então todo esse choque é a perdição de Jesus. Então todo esse pessoal que tem esse choque com placa, com denominação, quando você pensa assim, aquele pessoal lá é uma seita. Quando você fala, por exemplo, Testemunho de Jeová é uma seita, Igreja Cristã do Brasil é uma seita, quando você está falando isso aí, você já está se julgando, entendeu? Isso você já está puxando algo para você, particular, porque todo juízo, toda condenação tem que vir de Deus. E não há uma denominação na Terra que esteja 100% em Deus. Entendeu? Porque não pode ter um domínio sobre o ser humano, ninguém. Eu posso, por exemplo, nós se reunir aqui em casa, meus amigos vêm aqui, nossos irmãos, eles vêm aqui, nós reúnem, entendeu? Nós conversamos a respeito da Bíblia, estudamos o Evangelho. Mas a gente marca a hora que a gente quer, depois eles vão embora. Quando a gente vai em grandes encontros lá com 2.000, 3.000 pessoas, uma vez a cada 6 meses a gente vai lá, se encontra e depois todo mundo vai embora. Aí a gente faz um racha lá, faz uma coleta, paga lá o local, paga o som, paga todo mundo, paga as despesas de todo mundo, o pessoal que veio aqui trazer umas mensagens legais para nós. E pronto. Não tem uma ligação, não tem algo como primário, mas é sempre pessoas que estão vindo para nos orientar, para nos ajudar. Assim como eu posso também, em qualquer lugar do Brasil, levar essa orientação. Mas se eu for, por exemplo, em uma outra denominação, uma denominação que está escrito uma placa lá, querer ir lá levar o Evangelho, você acha que eles aceitam? Por que não aceita? Porque eles estão com esse conceito mosaico. Então eles estão ligados no mosaico, na lei mosaica, se referindo a Moisés, com obrigações de doutrina, que eles falam que é doutrina da igreja, que é roupa, alimento, dia, é obrigações como dízimo, de Malaquias lá para trás, coisas passadas, que está desligando esse povo em Cristo e levando todos eles para Gálatas 3:10, não sou eu, a Bíblia que está falando, eu só estou interpretando. Olha lá Gálatas 3:10. Aí você se difere em Gálatas. Eu falo muito porque essa é a referência primária que eu consegui achar. E eu sozinho, né? Felizmente, depois que eu fui vendo vários outros irmãos que estão nessa ligação e estou acompanhando com eles. Aí você vê em Gálatas 4, 21 ao 31 e você vai para Apocalipse 17, que você vai ver para onde o povo está indo lá. Entendeu? Essa que é o entendimento, não é discórdia com as pessoas, guerra por religião, ou que eu sou contra uma igreja, que eu sou contra quem dá o dízimo, que eu sou contra. Não. A única coisa que eu gostaria que as pessoas tivessem entendimento entre ela e Jesus, a qual veio salvar ela, Jesus, e parasse de olhar para homens. Ou, quando um homem falar, você correr e confirmar na sua Bíblia, nem que você anota no papel ou em algum lugar para chegar em casa e dar uma olhadinha. Ao contrário, você vai ficar perdido, porque quem falar para você que tem um santo lugar, que tem um lugar, tem. O santo lugar, o Estado de Israel. Uma igreja apontada por Deus como local para adoração, o Templo de Israel, o Templo de Salomão, que está derrubado agora, infelizmente. Você entendeu? Se tem coisas que é divina, marcado na Bíblia como santo, tem. Mas você falar que participa de uma denominação que você falar que é exclusiva, porque o nome lá é o nome de Deus verdadeiro, porque lá tem uma saia até no calcanhar, porque lá os cabelos não é cortado, porque lá usa barba, porque lá usa chapéu, porque lá tem um paletó e gravata, porque lá não come porco, porque você está lá, você não está em Jesus.
Quem está olhando para Jesus olha para cima, de uma forma diferenciada. Se Jesus está falando que se você amar seu filho, você imagina. Se você amar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, você imagina. Você imagina você se ligar em outro local que não seja ele. Então Jesus tem que ser exclusividade, algo único. Se você não tiver esse referencial de Jesus,